E aí, pessoal, vamos aqui resolver essa questão. Nessa questão, ele pede para determinar o diagrama de esforço cortante de momento fletor para essa viga em balanço. Então vamos lá, o primeiro passo seria determinar as reações no ponto A, né? Que como é o engaste, ele impede aqui três movimentos, né? Na vertical, na horizontal e de rotação, que seria o momento. Então, o primeiro passo aqui vai ser calcular essas reações aqui no engaste. Eu representei aqui as três reações, certo? Outra coisa que a gente vai ter que fazer também aqui é substituir o carregamento, que a gente tem um carregamento aqui distribuído, não é um carregamento concentrado, é distribuído. E a gente vai ter que substituir esse carregamento aqui distribuído por um carregamento concentrado, equivalente. Então, como já é de conhecimento de vocês, essa força ela vai ser dada por quem? Pela a área dessa figura aqui, ó, que seria um retângulo, né? Vai ser a altura, que é de 2 kN por metro, vezes a distância, que seria 2 metros. Resolvendo isso aqui, metro vai cortar com metro, vai ficar 4 kN. Então essa nossa força resultante, ela vai ter 4 kN, ela é equivalente a esse carregamento distribuído. Então, para calcular as reações, a gente vai ter sempre que fazer isso aqui. Eu deixei representado aqui em pontilhado que seria o carregamento distribuído anterior. Aí eu calculei aqui as reações, né? Eu calculei o somatório dos momentos em relação ao ponto A, né? Então, para calcular aqui o momento foi a força, essa resultante aqui, vezes a distância. Como ele está fazendo com que a viga rotacione no sentido horário, então fica negativo. Aí fica menos 4 kN vezes 1. Então pronto, isso aqui é o momento gerado pela força resultante. A gente tem aqui também o momento concentrado, que é 6 kN metro. A gente não vai ter que multiplicar pela distância, porque já é momento, então só acrescentei aqui, ó, 6 kN metro. Mais o momento aqui da reação, ó. Eu desenhei aqui no sentido anti-horário, então é um positivo. Resolvendo aqui essa equação, a gente vai ter aqui um momento, né? A reação vai ser 10 kN metro. Também o somatório das forças verticais, né? Adotei que o sentido vertical para cima seria positivo, então AY positivo, essa força está para baixo, então vai ficar menos 4 kN. Resolvendo, vai dar aqui o AY equivalente a 4 kN. E o AX vai ser igual a zero, não tem nenhuma força na vertical, certo? Uma força externa, vertical não, na horizontal. Como não tem nenhuma força horizontal, esse AX aqui vai ser igual a zero. Agora, a gente vai calcular, a gente vai ter que determinar as funções, só que para isso a gente precisa encontrar as seções no diagrama. Então, quando você for fazer as seções, a gente retorna para a figura inicial, a gente não parte dessa figura, e sim dessa figura inicial. Só que antes de fazer as seções, eu vou tentar explicar aqui para vocês como que a gente faz as seções, né? Quando fazer as seções. Eu separei o que? Quais são as situações que geram descontinuidades? Porque é o seguinte, quando a gente tem carregamentos distribuídos, concentrados, no caso aqui aplicado num ponto, essa força, esse momento, a gente vai ter descontinuidade, certo? Então a gente vai sempre fazer seção entre descontinuidades. Quando é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, mudança de carregamento. Então essa mudança daqui para cá, ó, que vai ter uma descontinuidade. Aí consequentemente a gente faz uma seção aqui antes e uma seção aqui depois, certo? A gente vai ter também, como essa força aqui ela é aplicada no ponto, é outra descontinuidade. Aí como já tem uma seção, não vou fazer, né? Vou fazer uma seção depois. Da mesma forma que esse momento aqui, que seria carga aplicada, também está gerando descontinuidade. Então no caso tem uma seção antes e uma seção depois. Então eu vou fazer a seção entre descontinuidades, certo? E o que seria essa descontinuidade? Eu peguei aqui que seria um exemplo, né? O que seria descontinuidade? Uma descontinuidade é quando
a gente tem um valor da função, que seria que o exemplo, o valor 2, e eu tenho o que? Que valores inferiores a 2, né, está resultando em um valor de y igual a 1. E valores maiores do que 2, que seria no caso também que o limite pela direita, está resultando em valores de y igual a 3. Esses limites não são iguais, né? Eu tenho no caso aqui um valor para valores menores que 2 igual a 1 e um valor para maiores que 2 igual a 3. Então aqui eu tenho uma descontinuidade, certo? Aí para a função ser contínua, esses dois limites precisariam ser iguais, mas isso aqui seria uma representação de uma descontinuidade, já que a gente vai trabalhar com funções. Então isso aqui representa bem a descontinuidade. Isso aqui já seria uma função contínua, né? Ela é definida para todos os pontos. Aqui nessa função ela não está definida para o valor igual a 2. Ela está definida para valores menores e maiores do que 2. Que é o que acontece aqui quando a gente tem aqui, quando a gente desenha aqui um diagrama. Esse diagrama aqui não é referente a essa viga, é só um exemplo. Então, aqui no caso a gente tem uma descontinuidade, ó, isso aqui seria a descontinuidade. Isso aqui, o que é que causa isso aqui? Seria mudança de carregamento, coloquei aqui, ó, carga aplicada, ou então momento aplicado, vai gerar essa descontinuidade. Que quer dizer apenas que o que? Que desse intervalo, eu partindo do intervalo daqui até aqui, o meu valor vai ser, dar um exemplo, seria de 1 kN, por exemplo, o meu cortante. E ao ultrapassar esse ponto, ele vai ser menos 2. Então só quer dizer que nesse ponto aqui eu tenho uma descontinuidade, né? Então ela não está definida bem para esse ponto. Então isso aqui seria a descontinuidade da função. Apagando aqui. Então vamos retornar lá para a questão. Aqui, vamos lá. Supondo que aqui a gente vai ter as cargas, né, as reações, né? O AY, vai ter o AX e o momento. Então aqui a gente tem o que? A gente tem as cargas aplicadas. Assim como a gente também tem um momento aqui, ó. Então aqui seria o que? Uma descontinuidade, aqui também seria uma descontinuidade. De tal forma que entre as descontinuidades eu faço uma seção. Então esse problema vai ter apenas uma seção. Certo? Deixa eu apagar aqui. Pronto, então fiz aqui uma seção para determinar aqui, no caso, as funções, né, de esforço cortante e momento fletor. Veja que essa função ela vai ser válida, certo, para esse intervalo de que seria 0 e que seria 2. Então essa função ela vai valer para apenas esse intervalo, de 0 a 2. Aí aqui eu fiz aqui a seção na viga. Eu só tenho que ficar atento que quando eu faço a seção, eu vou ter aqui, eu vou ter um carregamento aqui distribuído e eu vou precisar transformar em um carregamento concentrado, que vai ser o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Vai ser 2 kN vezes, no caso aqui, seria a área, né? Que é 2 a altura vezes a base, que é x. Vai ficar aqui 2x. E essa carga está aplicada no centroide, no meio do retângulo, né? Então essa aqui é x, vai ficar x sobre 2. Agora eu vou determinar aqui as funções. Bom, para determinar as funções, a gente tem que se atentar às convenções. No caso aqui eu peguei a minha seção para a esquerda. Então, quando eu pego seção para a esquerda, todas as forças que tiverem para cima serão positivas. Então aqui no V de x, o 4 está para cima, então vai ser 4 positivo. A outra força que está na vertical é o W, só que está para baixo, então é negativo, vai ficar menos 2x. Então isso aqui já seria a nossa função de esforço cortante. Vamos fazer aqui o mesmo para o momento. A gente vai calcular o momento, seria referente a um ponto aqui, por exemplo. É para calcular aqui o momento. Vamos lá, tem que se atentar também à convenção. Veja que essas forças que fazem com que a viga rotacione, né? Quando eu pego uma seção para a esquerda, quando ela rotaciona nessa direção aqui, né? Vai gerar, como se a viga estivesse fazendo esse movimento, né? Ó, estivesse sendo envergada, flexionada.
Então isso aqui vai ser o momento positivo. Essa força ela vai gerar essa tendência aqui, ó. Então vai ficar o que? Então é positivo, vai ficar força vezes a distância. Vamos fazer o mesmo para outra força. Essa força ela está fazendo com que a viga se deforme dessa forma, ó. Ou seja, a concavidade aqui dela está para baixo, não vai ser negativo, já que a convenção diz que ela tem que flexionar com a concavidade para cima. Então vai ser menos, aí a força, 2x vezes a distância. Já que eu estou calculando o momento nesse ponto aqui, mais ou menos. Aí resolvendo, né? Aí resolvendo isso aqui, ficar aqui o meu momento aqui em x vai ser igual a menos x ao quadrado mais 4x. Pronto, depois que você conseguir as funções, a gente vai para um terceiro passo aqui, que a gente vai substituir alguns valores na nossa função. Só repetindo aqui, reforçando aqui, essa função é válida para o intervalo de 0 a 2. E quando a gente for botar o diagrama, a gente precisa de alguns valores, certo? Aí para isso você vai fazer o que? Como o intervalo aqui é de 0 a 2, então eu vou pegar aqui, eu vou pegar um valor de x igual a 0, aí eu vou substituir esse valor aqui de v, né? No caso aqui na minha função, né? Vai ficar v de 0. Aí quando eu substituir, vai ficar 4 menos 2x vezes 0, vai sobrar apenas 4. Ou seja, nesse ponto aqui igual a 0, o meu cortante vai ser igual a 4 kN. Vou fazer o mesmo aqui no momento, vou pegar 0 e vou substituir aqui na minha função. Vai ficar m de 0, vai ser o que? Vai ser 0. Aí eu vou fazer o mesmo, você vai fazer sempre aqui para o intervalo de, no caso aqui, o valor inicial e o final, né? Que é o mesmo procedimento quando eu substituir o 2 aqui na minha função do esforço cortante, vai ser o que? Vai dar aqui, vai ficar 4 menos 4, né? Então aqui vai dar 0. Fazendo o mesmo aqui para o momento, quando eu substituir aqui, esse valor vai dar 4, né? Que vai ficar aqui menos 4, né? Mais 8, vai restar 4. Beleza. Aí agora, por fim, a gente vai desenhar aqui o diagrama. Então aqui seria, esse eixo aqui seria para o cortante e aqui o momento. Então vamos lá, esse desenho aqui seria representando a viga, né, da questão, carregamento aqui distribuído e essa carga. Então vamos lá, no ponto que eu disse que era igual a 0, que seria aqui mais ou menos, qual é o valor do meu cortante? Vai ser 4. Então eu venho aqui e marco 4, certo? Vou fazer o mesmo aqui para quando o x for 2, que seria aqui o final da viga. Quando o meu x for 2, o meu cortante vai ser quanto? Vai ser 0. Aí ó, vai ser aqui, ó, 0. Aí eu já posso aqui já ligar os pontos, visto que aqui a gente tem um carregamento constante, aqui vai ser uma reta, né? Basta olhar também pela função, né? Olhar aqui pela função dá para saber que é uma reta. Aí você vem e liga os pontos. Então pronto, então essa área aqui embaixo aqui já seria o nosso diagrama para o esforço cortante. A gente vai fazer o mesmo aqui para o momento. Quando, vamos lá, aqui o meu momento, ó, quando o x for 0, que seria esse eixo aqui, ó, o meu momento vai ser o que? Vai ser 0, bem aqui, ó, ok. Aí quando o x for igual a 2, o meu momento vai ser 4, vai ser mais ou menos aqui, ó, 4. Olhando pela função, a gente tem uma função aqui do segundo grau, a gente vai ter que se atentar à concavidade, porque pode ter uma concavidade aqui para cima, como uma concavidade para baixo. Se a gente pegar aqui uma função, ela sendo positiva, ela vai ter o que? Esse comportamento, né? Concavidade para cima. Como é negativa, ela vai se comportar dessa forma, né? Ou seja, então a concavidade dela é para baixo. Então você vai ter que vir aqui num ponto e botar aqui a concavidade para baixo, por causa do sinal.
Então esse aqui seria o nosso diagrama para o momento fletor, que é para ser uma parábola, né, de concavidade aqui assim, ó. Então seria isso, gente, basicamente isso. Então tem que se atentar mais onde é que vai fazer a sessão, esse tipo de coisa. Mas é isso aí, pessoal, obrigado por assistir e até a próxima aí.